Oi, gente, eu sou a Nath Mansi, uma estudante do segundo ano do ensino médio, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os poríferos, que são nada mais, nada menos do que as esponjas do mar. As esponjas são seres incrivelmente interessantes, por isso eu quis chamar essa videoaula de O Mundo Fascinante dos Poríferos. Os poríferos são um conteúdo que eu tô vendo agora nas minhas aulas de biologia, e eu achei tão interessante as esponjas que eu resolvi estudar mais a fundo as esponjas. Então, eu fiz essa apresentação no Canva para vocês. Espero que vocês gostem de aprender mais sobre as esponjas, que são de fato fascinantes. Como todos os outros animais, as esponjas são seres eucariontes, multicelulares e heterótrofos. As esponjas não são encontradas somente no fundo do mar, na região bentônica, presas a um substrato, seja rocha, seja um coral, até mesmo um coral, mas existem esponjas que vivem em regiões de água doce, como lagos e rios, principalmente em regiões de águas rasas de lagos ou em alguns rios com correntezas mais fracas. Se existirem esponjas em rios com correntezas mais fortes, normalmente essas esponjas são mais achatadas e bem presas ao fundo do rio para não serem levadas pela correnteza. Acredita-se, de acordo com a evolução, que todos os animais têm origem nos protozoários, mas acredita-se que as esponjas têm origem num grupo diferente de protozoários em comparação com os protozoários que deram origem aos outros animais. Por isso, o filo dos poríferos, que é um filo pertencente ao reino Animalia, é chamado de um ramo cego na evolução dos animais. Isso significa que as esponjas não deram origem a outros animais mais complexos depois delas. Dizem que as esponjas são os animais mais primitivos porque elas surgiram há 700 milhões de anos atrás, segundo alguns estudos. Elas têm tamanhos variáveis, de milímetros até 2 metros de altura, sendo que a maior esponja tem até 3,5 metros de comprimento. As esponjas também podem viver em simbiose com bactérias, uma relação de mutualismo. Não são todas as esponjas que fazem esse tipo de relação ecológica, mas algumas esponjas vivem em conjunto com um grupo de bactérias, que essa relação é benéfica tanto para a bactéria, tanto para a esponja. Isso ocorre muito em regiões com baixa matéria orgânica, porque a gente vai ver mais adiante nesse vídeo também que as esponjas não se movem, então elas não saem para capturar animais ou suas presas ou seu alimento, elas capturam o seu alimento no lugar em que elas estão. Então, às vezes, em regiões com baixa quantidade de nutrientes na água, a presença das bactérias dentro das esponjas ou perto das esponjas ajuda a fornecer nutrientes para as esponjas, enquanto as bactérias se beneficiam de estar dentro das esponjas por terem abrigo e um ambiente bastante estável para viver, protegida de predadores. As esponjas são sésseis, como eu falei, elas não se movem. A gente vai ver também que, de acordo com a forma de reprodução sexuada, as esponjas podem se mover na fase larval, após elas terem sido fecundadas na sua célula ovo. Mas, assim que elas atingem a fase adulta, elas já estão estabelecidas num substrato, seja esse substrato um pedaço de coral, seja uma rocha ou algum outro lugar fixo no fundo dos oceanos ou no fundo de um lago, no fundo de um rio. As esponjas são encontradas em diversas profundidades, seja águas rasas e até 8.000 metros de profundidade. Já encontraram esponjas na Fossa das Marianas, no Triângulo das Bermudas e também, como eu falei, em águas rasas perto da costa. Outra razão pelo qual as esponjas são classificadas como animais primitivos é porque elas não possuem verdadeira organização histológica. Elas não possuem tecidos. Então, diferentemente de nós, humanos, que temos tecidos, órgãos e sistemas, as esponjas não têm isso. Então, dentro do reino Animalia, nós temos dois sub-reinos. O sub-reino Parazoa, do qual as esponjas fazem parte, e o sub-reino Eumetazoa, do qual nós, seres humanos, fazemos parte. Então, as esponjas não têm tecidos, portanto, elas não têm órgãos e, portanto, elas não têm sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, elas não têm qualquer tipo de sistema. Por isso, elas são chamadas de animais primitivos. Já foram registradas mais de 6.000 espécies de esponjas e elas são encontradas ao redor do globo, desde a região dos trópicos até a região polar. E esse nome das esponjas poríferos é porque as esponjas são formadas por
poros. Uma característica essencial para o metabolismo das esponjas é a presença dos poros na sua superfície. Por último, tem essas duas imagens aqui para a gente entender que as esponjas podem ser tanto assimétricas quanto simétricas. Mas no caso, se as esponjas não forem assimétricas, ou seja, se ela não tiver nenhum eixo de simetria que possa cortar essa esponja, a gente possa ver uma simetria em qualquer um dos lados, elas vão ser simétricas radiais. Então, não existe uma esponja simétrica bilateralmente, como nós, seres humanos, que somos simétricos de forma bilateral. As esponjas que são simétricas têm simetria radial. Isso significa que qualquer plano que você cortar o corpo da esponja, sendo que esse plano passe pelo centro da esponja, você vai encontrar um plano de simetria, esses dois lados serão simétricos. Essa espécie aqui, que é comumente chamada de esponja de vidro, ela tem um metabolismo muito lento, então ela precisa de muito tempo para sobreviver. Então, nem todas as esponjas vivem tudo isso de tempo, mas essa esponja aqui vive entre 5.000 e 10.000 anos, gente. Mesmo sem formar colônias, essa esponja pode viver todo esse tempo sendo um único organismo, porque a gente vai ver que as esponjas podem formar colônias de esponjas, principalmente com a sua forma de reprodução assexuada, mas mesmo sem a esponja realizar essa forma de reprodução, ela pode viver todo esse tempo, essa espécie aqui pelo menos. Outra coisa importante da gente saber é o porquê das esponjas viverem em regiões rochosas, como presas a uma pedra, ou presas a um coral, ou presas a uma concha. Isso porque em regiões rochosas há menos chances dessa esponja sofrer soterramento por partículas de areia, por exemplo. O fluxo de água é maior porque essas rochas permitem maior passagem de água do que um grande conjunto, uma pilha de areia. Também há maior biodiversidade ao redor dessas esponjas. Então, são vários motivos pelos quais as esponjas costumam ser encontradas em regiões rochosas. Agora nós vamos falar sobre as células das esponjas. Como eu falei para vocês, as esponjas não têm tecidos. Então, para que elas funcionem, para que elas consigam realizar todas as funções que permitem a sua sobrevivência, as células das esponjas precisam ser especializadas. Elas têm funções específicas. Então, a gente vai ver quais são as suas funções. As primeiras células que a gente vai estudar são os pinacócitos. Os pinacócitos são células que formam a pinacoderme, que é como se fosse a pele da esponja, então é a estrutura de revestimento que protege o interior da esponja. Tem os coanócitos, que são as células mais importantes da esponja porque desempenham a função mais importante, que é a alimentação. Enquanto os pinacócitos são essas células achatadas aqui que formam o revestimento, os coanócitos são essas células roxinhas aqui que têm flagelos, ou seja, quando a água entra na esponja, a gente vai ver que a água entra através de poros na superfície de revestimento da esponja, e esses poros são delimitados pelas células chamadas de porócitos. Então, essas células delimitam os poros, os ósteos, né, que são esses poros pequenos aqui na superfície de revestimento, e é através desses poros que a água do ambiente entra. Quando essa água entra, ela é movimentada pelo movimento dos flagelos, que são como se fossem perninhas dessas células, para cima em direção ao ósculo. O ósculo é esse buraco, essa abertura aqui, por onde a água que entra na esponja sai. Então, a água entra na direção dessas setas aqui. Os conócitos, essas células roxinhas aqui, absorvem os nutrientes da água. Eles fagocitam, eles fazem o processo de fagocitose com as partículas de matéria orgânica presentes na água e fazem a digestão intracelular dessas partículas. Então, a principal função dos coanócitos é digerir as partículas e tem a função de alimentação na esponja. Outras células são os amebócitos, que são essas células azuis aqui, que estão presentes no mesoílio. O mesoílio é um material fluido que está entre a parede de revestimento e entre o interior da esponja, que é chamado de espongiocele ou átrio, e é nesse mesoílio, nesse fluido, que estão os amebócitos. Os amebócitos também são células muito importantes porque elas distribuem os nutrientes
nutrientes adquiridos pelos coanócitos para as outras células do corpo da esponja. Além disso, os amebócitos são células totipotentes. Isso significa que essas células podem virar outras células. Elas podem virar células especializadas que não os amebócitos. Então, elas são muito importantes para a renovação das células das esponjas. A gente pode definir também o esqueleto da esponja como orgânico. A parte orgânica do esqueleto da esponja é formada pelo colágeno, que é uma proteína que garante flexibilidade ao corpo da esponja, e a parte inorgânica é formada pelas espículas, que são formadas por carbonato de cálcio ou óxido de sílica, que fornecem uma sustentação rígida ao corpo da esponja. Como eu falei, o ósculo é essa cavidade, esse poro gigantesco aqui, gigantesco em comparação com os poros delimitados pelos porócitos, e é pelo ósculo que sai a água que entra na esponja em primeiro lugar. Então, ele conecta a superfície externa da esponja com a superfície interna, que é a espongiocele ou átrio. Eu já falei um pouco para vocês sobre a alimentação das esponjas, mas só para a gente focar um pouco mais nisso agora. Existem esponjas carnívoras, mas são raras. A grande maioria de esponjas se alimentam por filtração. Então, elas filtram a água entra pelos poros, são filtradas pelos coanócitos, as partículas orgânicas presentes na água são absorvidas, fagocitadas pelos coanócitos, digeridas de forma intracelular dentro das células coanócitos. Esses nutrientes são distribuídos pelo corpo da esponja pelas células amebócitos, e essa água já filtrada é liberada pelos ósculos, né, por esses poros maiores aqui nas esponjas. Então, a água traz nutrientes, traz oxigênio e também traz a água com as partículas que a esponja não quer, e também o gás carbônico, que é o produto da respiração celular das células da esponja. Nesse vídeo aqui, cujo link também está na descrição, a gente pode ver como funciona esse processo de filtração das esponjas. Esses mergulhadores colocaram água, é uma água só com uma substância que dá uma cor para a gente poder visualizar, mas isso não foi prejudicial à esponja de nenhuma forma. Eles colocaram essa água que entrou pelos poros da esponja e foi quase que imediatamente após esse processo de filtração, que é mais rápido ou menos rápido, dependendo da espécie e do tipo de esponja, essa água sai pelos ósculos. Então, a gente pode visualizar claramente como a água entra pelos poros nas laterais das esponjas e sai pelo ósculo pela parte de cima. Esse processo de filtração é também muito importante porque as esponjas são conhecidas como bioindicadores. O fato delas precisarem muito da água ao seu redor para sobreviver mostra que quando as esponjas não conseguem mais viver num lugar, esse lugar pode estar muito poluído, com falta de oxigênio. As esponjas preferem lugares com bastante oxigênio, então num lugar onde o rio está cheio de matéria orgânica ou um lugar bastante poluído, as esponjas não vão viver lá, não é agradável, não é favorável a elas. Então, com base na presença ou não de esponjas, a gente pode saber se aquele lugar está poluído ou não, se aquele lugar foi preservado ou não. Como eu falei, o oxigênio que as esponjas precisam para a sua respiração celular entra pelos poros e sai o CO2 pelo ósculo, que é o poro maior. E como elas não têm sistema circulatório, elas não têm sangue, esses gases e os nutrientes são distribuídos pelos amebócitos, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico e os nutrientes. Eles fazem isso porque os amebócitos são células que têm pseudópodes, que são extensões celulares, não são como os flagelos, mas permitem uma certa movimentação, e através dessa movimentação que a membrana plasmática dos amebócitos faz uma difusão direta e transmite esses nutrientes, esses gases, para as outras células que precisam deles até que esses nutrientes sejam, enfim, liberados pelo ósculo também. Existem 3 tipos de esponjas, 3 tipos principais, que são o ascon, o sicon e o leucon. Essas 3 esponjas se diferem por várias coisas, mas a principal diferença tem relação ao fluxo de água. Basicamente, as esponjas do tipo ascon têm menor eficiência de filtração e as esponjas do tipo leucon têm maior eficiência de filtração. A gente pode entender isso de forma muito simples ao visualizar essas representações desses 3 tipos de esponjas.
Nas esponjas do tipo Ascom, a água passa somente por uma camada de coanócitos. Então a filtração acaba sendo menos eficiente porque tem menos coanócitos, uma menor superfície para filtração. Enquanto no Silcon, nas esponjas do tipo Silcon, a superfície de filtração já aumenta, porque a água passa pelos pórons e passa por duas camadas de coanócitos e depois sai da esponja. Enquanto na esponja do tipo Leucon, a água passa por várias câmaras cheias de coanócitos que realizam essa filtração em maior escala. Então, eles conseguem capturar mais partículas para sua alimentação porque eles estão em maior quantidade e a água passa por vários coanócitos antes de chegar na espongiocele e ser liberada pelo ósculo. Então, essas esponjas aqui, Leucon, têm maior eficiência de filtração. Então, a gente pode chegar à conclusão de que essas esponjas sobrevivem mais, podem crescer mais em locais com baixa quantidade de matéria orgânica, porque a filtração de matéria orgânica dessas esponjas é mais eficiente. O principal motivo pelo qual as esponjas, mesmo sendo seres tão primitivos, conseguiram sobreviver e sobrevivem até hoje é o fato delas terem várias formas de reprodução. Elas podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. A reprodução sexuada envolve a fusão de dois gametas, então envolve a fecundação. Esses dois gametas podem ser tanto do mesmo indivíduo, de um indivíduo hermafrodita, ou de dois indivíduos que cada um produz o seu próprio gameta. Essa reprodução sexuada tem os seus benefícios, como maior variabilidade genética, porque geralmente ocorre com gametas de indivíduos diferentes, então você tem maior variabilidade, maior chance de ocorrerem mutações, e a gente sabe que é isso que faz o processo da seleção natural acontecer e faz as espécies serem os melhores serem selecionados para a sobrevivência. Enquanto na reprodução assexuada, não há a produção nem a fecundação de gametas para a formação de um zigoto, então os indivíduos gerados são geneticamente idênticos ao progenitor. Então, não acontece fecundação e a gente pode chegar à conclusão de que isso gera menor variabilidade genética. Então, apesar de ser uma forma de reprodução mais rápida, mais simples, porque muitas vezes ocorre com um só indivíduo, como pode ocorrer nas esponjas, é um problema às vezes quando você quer mutações e quando as condições ambientais são adversas e você precisa de um indivíduo com condições de lidar com essas mudanças e essas condições só surgem com mutações, então com variabilidade genética. Já a diferença entre fecundação interna e externa, essa é mais uma curiosidade, porque as esponjas podem tanto realizar a fecundação interna quanto a fecundação externa. A fecundação interna ocorre quando o encontro dos gametas, então, o encontro dos dois gametas ocorre dentro de um organismo, isso pode acontecer nas esponjas. O benefício dessa fecundação interna é que confere uma maior proteção aos zigotos, então o zigoto fica protegido, até no caso das esponjas, sair como larva e procurar o seu substrato, mas as esponjas também podem realizar a fecundação externa. Então, as esponjas lançam os seus gametas, eles se encontram no meio aquático e eles se fundem, formando o zigoto no meio aquático, que formando a larva, sai para procurar o seu substrato de interesse e se fixa até morrer. Então, as esponjas podem realizar a reprodução sexuada com a fecundação interna ou externa, ou seja, o encontro de gametas, tanto de uma só esponja hermafrodita, quanto de gametas de esponjas diferentes, e também a esponja pode realizar a reprodução assexuada, sem a fecundação. A reprodução assexuada é uma parte extremamente interessante, a gente vai discutir cada uma dessas formas de reprodução assexuada. A primeira delas é a reprodução por brotamento. Nessa imagem a gente pode observar aqui, tem uma esponja e tem essa mini esponja aqui que a gente chama de broto, é o broto dessa esponja maior. Então, por mitoses sucessivas, que são a forma pela qual as células da esponja se multiplicam, se duplicam para crescer, então são células geneticamente iguais. Surgem pequenos brotos, que são esponjas geneticamente iguais, são clones da esponja mãe. E essas esponjas vão crescendo aqui na lateral do corpo da esponja-mãe, elas podem se destacar e passar a viver perto, não exatamente grudada na esponja, ou esse broto pode ir crescendo grudado na esponja-mãe, e assim que se formam colônias de esponjas, assim grudadas umas às outras. Outra forma de reprodução das esponjas é a forma de regeneração ou fragmentação. Isso também é muito interessante, a gente pode observar nesse vídeo aqui. Nesse vídeo, os pesquisadores foram lá no fundo do mar
celular e cortaram um pedaço de uma esponja, que foi até um pouco difícil de cortar, mas eles foram lá, cortaram um pedaço de uma esponja e depois foram no laboratório para observar. E eles viram que as esponjas, as células das esponjas aqui estão separadas, são essas células aqui laranjinhas. Com o passar do tempo, elas vão se unindo. A gente pode ver que esse processo é muito rápido. E no que elas se unem, esses pequenos brotinhos aqui serão novas esponjas que vão surgir. Então, mesmo quando você corta uma esponja, você pega uma esponja e amassa essa esponja, essas células vão conseguir se regenerar, esses fragmentos de células vão conseguir se unir, formar grupos de células que vão originar novas esponjas. E a última forma de reprodução assexuada que as esponjas podem ter é a forma de reprodução por gemulação. As gêmulas são como esporos de bactérias, então são quando as esponjas têm condições desfavoráveis no ambiente, como falta de alimentos ou temperaturas extremas. As células amebócitos, que como eu falei para vocês, são células totipotentes, elas podem se transformar em qualquer célula que a esponja precise, elas são enriquecidas com partículas alimentares, são reunidas e revestidas por um conjunto de espículas, que são aquelas estruturas do esqueleto da esponja formadas por carbonato de cálcio e óxido de sílica, e esses grupos de amebócitos revestidos por espículas são chamados de gêmulas. Essas gêmulas são como se fosse uma esponja dormente que permanece no corpo da esponja-mãe e é liberada no ambiente quando as condições ambientais se tornarem favoráveis. Isso significa que a esponja tem uma forma de garantir a sua sobrevivência. Quando ela percebe que o ambiente está começando a ficar desfavorável, quando as alterações estão ficando demais para a esponja, ela forma essas gêmulas e garante que, se eventualmente a condição no seu ambiente voltar a melhorar, mesmo que ela morra, ela pode liberar essas gêmulas e essas esponjas, quando as condições se tornarem favoráveis novamente, vão se reproduzir, vão se soltar e vão virar novas esponjas. Isso tudo é muito interessante e o mais interessante ainda é que as esponjas, principalmente pelo fato que eu falei para vocês de que as esponjas podem viver em simbiose com bactérias, as esponjas têm um grande potencial de uso econômico, tanto porque as bactérias que normalmente vivem com as esponjas e as próprias esponjas produzem substâncias que podem ser antibióticas, podem ajudar na formação de antivirais, talvez até antitumorais. Isso tudo ainda está sendo estudado, precisa de mais investimento, mas os pesquisadores já encontraram evidências. Essa espécie pode ser encontrada tanto no Caribe quanto no litoral brasileiro. Essa esponja, no caso, foi encontrada no litoral da ilha de Fernando de Noronha, que substâncias que foram encontradas perto dessa esponja mostraram que tem efeito de antibiótico com bactérias que são resistentes a antibióticos já conhecidos em células de camundongos. O nicho ecológico, que é o conjunto de funções e papéis e ações que as esponjas desempenham no seu ecossistema, é gigantesco, mas a gente pode resumir a importância das esponjas ao fato de que elas servem como alimento, abrigo, berçário de várias espécies, incluindo o peixe-palhaço, que é o Nemo. Esses peixes usam os locais das esponjas como local de reprodução, porque tem uma grande concentração de alimento, eles podem se esconder de predadores lá. E as esponjas também são muito importantes como bioindicadores, como eu já falei para vocês, e elas podem filtrar até 24 mil litros de água por dia. Isso é muito interessante, a gente pode entender que as esponjas têm um grande impacto no seu ambiente, ainda mais quando elas são tão grandes como aquela encontrada no fundo do mar, na região do Havaí. São animais muito interessantes e é claro que tem muito mais para se falar sobre as esponjas, mas esse conteúdo que eu precisava saber, que eu estava aprendendo na escola, e eu resolvi ir mais a fundo porque eu achei realmente fascinantes as esponjas, então eu espero que vocês tenham achado também. Todos os vídeos estão com o link aqui na descrição, o slide também, e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!